Ontem no Goleada, que é o programa que temos toda segunda e sexta às 4 da tarde, agora só ano que vem também, né? Toda segunda e sexta também, né, Edu? Toda segunda e sexta, mas esse ano não mais. No ano que vem, no dia 9, o Goleada vai voltar e você vai acompanhar segunda e sexta às 4 da tarde no YouTube, @Itatiaia Esporte. E ontem, na edição 73, que foi a última dessa temporada, nós conversamos sobre os elencos de Atlético e Cruzeiro, mudanças que podem vir a acontecer e um resumo também da campanha. Eu queria trazer alguns pontos diferentes para esse debate aqui na turma do Bate-Bola também. Quem está no YouTube vai ver agora na tela uma arte sobre a campanha do Atlético nessa temporada, o Ale Oliveira. Um resumo sobre os principais destaques do Atlético no ano. Para quem está no radinho eu descrevo. Atlético foi campeão mineiro, 11º colocado no Brasileirão, eliminado nas quartas da Copa do Brasil para o Cruzeiro, vice-campeão da Sul-Americana. Foram 73 jogos oficiais, com 30 vitórias, 23 empates, 20 derrotas. Aproveitamento superior a 51% de aproveitamento, 95 gols feitos e 67 sofridos. Essa é a campanha resumida do Atlético nessa temporada. Se você for desconsiderar ali os jogos do Campeonato Mineiro, fizemos até esse exercício, né, Edu? Tirando os jogos do Mineiro ali no comecinho do ano, o número de vitórias cai drasticamente, o aproveitamento cai também. Como você definiria o ano do Atlético, este 2025, Ale Oliveira? Embora o Campeonato Mineiro dessa temporada, desse ano, ele tenha uma curiosidade, né? Porque o Atlético jogou as 3 primeiras partidas com o Sub-23 e depois meio que ficou ali sem poder errar, né? Não podia, empatou com o América, né? Erro zero. E aí, por exemplo, teve que vencer o Cruzeiro naquele jogo da expulsão do Gabigol, né? No Mineirão e tal, e atropelou na primeira... Não teve final, né? Atropelou o América no primeiro jogo 4-0, então teve ali algumas peculiaridades e tal. E tem uma coisa também que, como a eliminação na Copa do Brasil, quartas de final, foi pro rival e no agregado 4-0, que fica feio, né? Fica feio. E meio que não teve jogo. Talvez o primeiro tempo da primeira partida lá na Arena MRV, o Atlético tenha conseguido equilibrar com alguns bons momentos, talvez até um pouco superior ao Cruzeiro, pouca coisa, mas não teve também disputa. Mas vale lembrar, eu acho que é válida a lembrança, principalmente depois de tudo que a gente viu do Flamengo em 2025, que foi o Atlético que eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. Então, a única competição que o Flamengo não chegou à decisão, né, foi a Copa do Brasil, e quem tirou o Flamengo foi o Atlético, né? Então, é que isso, como na sequência da competição você toma de 4-0 do rival no agregado, isso aí você perde um pouquinho o peso, mas isso aconteceu. Assim, se ganha a Sul-Americana, fica bem bonitão, né? Fica legal, porque você tem o título mineiro com esse contexto que eu disse, você tem a classificação para Libertadores, o que você vai conseguir um dinheiro maior, você vai conseguir atrair mais grandes jogadores, você comemora mais um título no ano, então se ganha a Sul-Americana, acho que fica bem bonitão assim, mas com uma derrota na Sula, sendo um time superior, sendo favorito na final e tal, eu acho que ficou meio um ano que o torcedor não vai lembrar com carinho não, e nem pode, e muita confusão também, falta atraso de pagamento, jogador reivindicando, troca de treinador, jogador abaixo do que está acostumado a jogar, então não foi um bom ano pro Atlético, na minha opinião, não, viu, Cirilo? Como você definiria, Edu Panzi? Ontem eu defini como medíocre, né? Foi. Mas contando o Mineiro, porque se tirar o Mineiro... Medíocre de médio? De médio. Se tirar o Campeonato Mineiro é muito ruim. Muito ruim mesmo. A gente fez a conta do Mineiro, qual que era? Os 4 empates? Eu não vou deixa eu pegar aqui, agora, vou abrir de novo, mas pode falar aí. Foram 4 empates. 4 empates, uma derrota. Deve ser 7 vitórias, vou pegar aqui. Isso, foi alguma coisa... A derrota que meio que... Na última rodada, no último... 1-0, né, pro América. Isso, não foi isso, porque o mata-mata teve 4 jogos com 3 vitórias e uma derrota. E a primeira fase, 4 vitórias e 4 empates. Então, o total dá 7 vitórias com 4 empates e uma derrota. Essa foi a campanha. Você teve quantas vitórias no ano? 30. Você tira 7, 23. Cara, é pouco demais, né? Pouco. É muito pouco de vitórias para um time com elenco, com investimento que teve, com jogadores importantes como tem, 2 treinadores experientes. Não foi bom, cara, não foi bom. O Ali citou aí a Copa do Brasil, que o Atlético viveu um grande momento eliminando o Flamengo, e foi um grande momento, e depois, em seguida, o balde de água fria,
quando foi eliminado sem nenhum tipo de contestação para o Cruzeiro. Então o peso é maior da eliminação, quando você é eliminado pelo seu principal rival. Assim como o peso da classificação contra o Flamengo foi muito grande. A Copa Sul-Americana do Atlético, apesar de ter chegado na final, isso eu falo desde o início. A Copa Sul-Americana do Atlético foi muito ruim, cara. Muito ruim. E foi finalista, pra você ver o nível técnico da competição. Quando você diz ruim, você não diz campanha, você tá dizendo jogo, nível de jogo. Cara, o Atlético terminou em segundo no grupo que era muito fraco. O Atlético conseguiu perder pro Iquique, com um time misto do Iquique, num jogo que ele fez 2-0. Ele tomou a virada, e cheio de jogador importante em campo do Atlético também. Então, o desempenho do Atlético na Sul-Americana foi sofrível, mas que ele chegou à final e por muito pouco não foi campeão, perdeu nos pênaltis também. Aliás, os pênaltis protagonistas no futebol brasileiro na temporada de 2025. E o Campeonato Brasileiro do Galo, sinceramente, é muito ruim, até a penúltima rodada com chances de rebaixamento. Então, com o Campeonato Mineiro, temporada medíocre, no sentido de média mesmo. Sem o Campeonato Mineiro, temporada horrorosa do Atlético. Ale, o que foi feito esse ano, que não pode se repetir na próxima temporada, e o que ficou de positivo? Tem algo de positivo nesse recorte aí, Ale? Eu acho que na equipe profissional não é o que mais me chama a atenção, né? Eu acho que tem alguns aprendizados, né? Principalmente da parte administrativa, para que você tome mais cuidado, para que não aconteça o que aconteceu nesse ano, né? De atraso de pagamento, de jogador indo reclamar, e enfim, essa situação toda. O que eu gostei foi da iniciativa realmente mais agressiva da reformulação da base. Para mim, o que mais me chama a atenção, você não faz futebol mais se você não tiver uma base forte, não tiver uma transição eficiente das categorias menores para a equipe principal. Você pode pegar, inclusive, as equipes que lideram o Campeonato Brasileiro. Claro, fazem grandes investimentos, são grandes contratações, mas dá uma olhadinha, só para citar dois, o que Flamengo e Palmeiras estão fazendo de dinheiro com jogadores oriundos das suas categorias de base. É impressionante, uma devolução técnica no primeiro momento e depois financeira. Então, você não pode pensar futebol sem ter uma categoria de base estruturada, e eu acho que o Atlético, verdadeiramente, depois de muitos anos, caminhou nesse sentido. Para mim é o que... Porque você está plantando, né? Principalmente a turma do Sub-17 é uma turma que pode render frutos. Então acho que isso foi o mais significativo, na minha opinião. Vamos conversar um pouquinho sobre o elenco, hein? Sobre o desempenho da turma também. Vamos colocar na tela os goleiros do Galo aí para essa temporada, para a gente destacar. A gente descreve para a turma que tá no radinho, no YouTube a turma tá vendo aí a lista, a partir de agora, né? A lista do elenco atleticano. Goleiros que terminaram o ano, amigos, esses aí, ó. Everson, titular absoluto, com Delfim, Átila e Robert. O Atlético fez a estratégia de ter um goleiro referência, que não dá brecha pra nada, né? O Everson é o titular em todos os jogos, até com time misto, time reserva. O Everson joga todos. E tem 3 garotos, né? Fazendo parte do elenco profissional, ou do que é considerado elenco profissional, como as opções. Você manteria a mesma estratégia para o próximo ano, Edu? Precisa de mais alguma coisa aí? Não mexeria no gol. O Delfim, quando foi acionado, foi bem, cara. Foi bem no gol, e é difícil o goleiro, quando tem um que não sai de jeito nenhum, que joga todas, como no caso é o Everson. Para o reserva é sempre mais complicado entrar, porque está sem ritmo de jogo, pouquíssimos minutos. Mas eu não mexeria no gol, não. O Robert é um cara com potencial muito grande também. Enfim, acho que o Atlético não tem que pensar queimar fosfato e nem dinheiro com o gol. Perfeitamente. Para você, Ale Oliveira... O Everson, eu tava vendo, eu vou pedir até perdão para nossa audiência, que o Everson foi o jogador com mais minutos em campo, né? No futebol nessa temporada, e realmente foi um cara, talvez tenha sido mais regular, né, do Atlético, e tá de parabéns. E ali tem eu gosto de ter jogadores jovens ali na suplência, né, e o Everson foi absoluto e um dos principais goleiros do país, sem dúvida alguma. Vamos avançar para os laterais. Vamos colocar na tela do YouTube também. Você que está no Itatiaia Oficial, você que está no Itatiaia Esporte.
pintaram os laterais. Sem ninguém da base, né? 2 da direita, Saravia e Natanael. 2 da esquerda, Arana e Caio. Lembrando que o Caio vai embora. Ainda não há oficialização quanto às outras situações. Há apuração de que o Saravia, que vai ter o contrato encerrando agora, também não renovou até agora, o indicativo de que não renova também. Então vai precisar aí pelo menos das reposições para esses 2. Como se avalia, Alê, o ano dos laterais atleticanos e o que você faria para a próxima temporada? Não gostei. Acho que o Arana joga muito mais, embora tenha crescido em algum momento da temporada, principalmente durante uma parte do segundo semestre. E acho que o Saravia, embora tenha jogado às vezes fora da sua posição original, é um jogador que para mim tem mais condição do que o Natanael. Mas eu não condeno muito o Caio Paulista e o Natanael, porque para mim são jogadores que não têm nível para jogar no Atlético, né? Então eles não são bons jogadores, mas eles não pediram para estar ali, né? Então eles não são bons e a gente já sabia disso. Mas o Arana joga mais e o Saravia para mim é melhor jogador do que o Natanael, mas de modo geral não gostei dos laterais. E aí, Edu? Sai metade, fica metade. Sai Caio, sai Saravia, fica Natanael e Arana. Eu tenho uma teoria em relação ao Arana. Eu acho que o Atlético está atrás de um lateral esquerdo para disputar posição, para elevar o nível de entrega no dia a dia, para tentar elevar o nível do Arana, porque o Galo talvez já esteja antecipando uma reposição. Porque o Arana é dos poucos ativos, né? Cara com nome, muito potencial ainda, apesar de não ter feito uma grande temporada. Eu acho que o Atlético, quando fala em Juninho Capixaba, é justamente para isso. É tentar, em algum momento, recuperar o bom futebol do Arana para tentar fazer dinheiro. Porque, tecnicamente, o Arana já entregou demais para esse clube, né? O Arana hoje é um ídolo da torcida do Atlético, conquistou tudo com a camisa do Galo. E pode ser um final de ciclo, mas para um final de ciclo com um jogador desse tamanho no clube, você tem que trazer alguém de bom nível. E no caso, Juninho Capixaba. E o Atlético tem uma joia na sua lateral esquerda, na base, que é o Pacini, que é um sub-17 ainda, com um potencial enorme. Está no time 3 para jogar o campeonato estadual. Imagino que tenha minutos e deve ter mesmo na temporada. Então talvez o Atlético esteja preparando algo para o Arana ou para uma possível saída no decorrer da temporada de 26. E na lateral direita, o Natanael é jovem, né? E também pode ser uma aposta do Atlético tentar montar um time mais equilibrado, um time que coletivamente jogue melhor e faça com que um jovem lateral de potencial possa ter uma temporada melhor e ali na frente também virar um ativo, um bom ativo do Atlético, mas precisa contratar um lateral para ser titular. Não é o Natanael que vai ser o lateral direito titular do Atlético em 26, pelo menos não deve. Não foi nem esse ano, né? Vamos ver, nem no ano que vem também não será. Vamos avançar para os meio-campistas, colocar na tela do YouTube também, para a turma do Radinho a gente vai descrever opções aí de meio-campo que o Atlético teve nessa temporada, finalizou o ano com esses caras aí para o setor de meio-campo. Alê, Alan Franco, Fausto Vera, já arrisco o nome do Fausto porque já foi para o River, Gabriel Menino, Patrick, Alexander, Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Bernard, Reinier e Izep da base, foi promovido ao profissional oficialmente, né? Mas teve pouquíssimos minutos também. Como você avalia este meio-campo e o que você aproveitaria para essa próxima temporada e quem não estaria nos seus planos, hein, Alê? O Alan Franco, acho que é uma unanimidade ainda, essa turma toda é uma unanimidade, né? Porque é também de uma regularidade impressionante, é um dos que tem mais minutos. Fiquei decepcionado com o Gabriel Menino, porque ele até começa bem no Atlético, né, como titular, com o Cuca e tal, mostrando um bom nível de futebol no Campeonato Mineiro, mas depois meio que ele foi indo embora, né? Ele até tem a chance de jogar na Sul-Americana como titular, ainda com o Sampaoli, né? Mas meio que não aproveita as oportunidades, mesmo quando ele entra depois e tal. Patrick, uma pena, né? Porque ele demorou muito para ter chance com o Cuca meio que esqueceu vários jogadores desse elenco aí, e o Patrick foi um deles, e quando ele teve oportunidade, ele agarrou, ele foi bem, mas depois não jogou mais porque estava machucado. O Alexander eu acho um muito bom jogador, eu acho uma contratação muito certeira pela juventude e pela capacidade técnica
no meu time, no meu Atlético, ele não é reserva nunca, mas nunca, sob qualquer circunstância, e tomara que ele tenha uma sequência agora no próximo ano. O Igor Gomes fez o seu melhor ano com a camisa do Atlético, caiu nas graças do treinador e foi titular com uma grande minutagem e tal. O Scarpa, para mim, é um jogador muito importante, muito técnico. É um cara que é o líder de assistências do Atlético, não é à toa, mas ficou preterido, né, na reta final da Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Ele perdeu muito espaço, o que eu não concordo também. No meu time o Scarpa seria titular. Tem uma coisa que não me sai da cabeça nunca, pra gente que esteve lá no Paraguai, é o seguinte: se o Scarpa sai jogando pelo menos como ala ali pelo lado direito no lugar do Rony, quem entraria naquela parte final do jogo não seria o Biel, seria o Rony, né? E o Rony, poxa, o Rony não é um craque, um cara, mas ele é muito melhor que o Biel, mas muito melhor que o Biel. E o Scarpa, pra mim, é um tanto melhor que o Rony também. Mas enfim, acabou perdendo espaço e acho pouco provável que continue. O Bernard cresceu demais, né? O Sampaoli é outro Bernard. Não é aquele dos seus melhores dias, mas muito útil. O Bernard cresceu demais nas mãos do argentino. Acho que é um dos méritos aí do Sampaoli. O Renier, poucas oportunidades. Quando ele chega com moral, né? Com o Cuca. Tanto que ele faz aquele passe de peito pro Hulk fazer o gol na Sul-Americana e tal. Mas depois acabou que ele não teve uma boa minutagem. Quando teve também não conseguiu desempenhar. Mas você sabe que eu acho que ele é bom jogador, mas ele precisa de sequência, de confiança, de moral. Mas não conseguiu fazer um bom ano, não. E o Matheus fica sem nota, né? O Matheus Zizep nessa temporada não. Edu, sua avaliação sobre os meio-campistas atleticanos, o que merece sequência e o que você faria de diferente na montagem do elenco, Edu? O Zizep não dá para avaliar, né? Como profissional. Na base é uma promessa, um cara com potencial enorme. Daquela tela que a gente estava ali, eu ficaria com todos da coluna do meio. Coluna do meio. Com o Alexander, com o Igor Gomes, com o Bernard, com o Scarpa. Ficaria com o Alan Franco e o restante mais ninguém. Mas aí é o Edu Panzi, eu sei da dificuldade que é para um clube com jogadores com contrato, liberar. Eu acho que o Renier pode ser uma boa moeda de troca. É um jogador talentoso, é jovem. O Patrick, a mesma coisa. Até, inclusive, fala assim, Renier e Patrick por Capixaba, lá no Red Bull Bragantino. E são 5 que eu falei, com o Alan Franco, mais os 4 que eu citei. E aí você precisa ir ao mercado, né? Você precisa ir ao mercado, mas também contar com a turma da base, Cirilo. O Atlético tem jogadores importantes para serem testados nesse momento no campeonato estadual. Tem o Índio, que é um meia. Tem o Cissé, que é um volante. Tem o Igor Toledo, que veio do Vasco da Gama, da base do Vasco, e que é um primeiro volante. Eu apostaria mais desses 3 aí no Cissé, que é o melhor falado. Se desenvolveu muito bem ao longo da temporada, ganhou peso. É um cara que domina o meio de campo na base. Eu sei que o profissional é diferente, mas eu tenho que ser coerente com o que eu tenho falado. O Atlético não pode abrir mão de usar a base em 2026. Não tem como negociar isso mais. Você tem o Vitão, que é zagueiro, ele precisa fazer parte do elenco. Você pega pelo menos 2 desses jogadores do meio de campo, entre Igor, Cissé e o Índio, talvez Cissé e Índio, eles precisam jogar. Eu tô falando de 3. E depois... pensar em ir ao mercado, isso também não pode deixar de contratar um primeiro volante experiente, para chegar, vestir a camisa e ser titular do Atlético. Um primeiro volante titular, Alexander, segundo volante, Alan Franco, opção. Olha como melhora, cara. Se olhar para o banco, você tem o Alan Franco, que foi um dos jogadores mais regulares que você teve na temporada. Isso é melhorar o elenco. Então, dessa turma que apareceu aí na tela, no máximo a metade. E olha lá. Ô Edu, olha o ataque do Atlético, vamos colocar na tela também. Um ataque, um setor de muitas decepções, né, Edu? Dudu, Biel, Caio Maia, Coelho, Júnior Santos, Rony, Cadu, João Marcelo, Isaac e Hulk. Foram as opções ofensivas dessa última temporada alvinegra. Tem Aliás, 10 aí, né? São 10. Eu disse aqui no primeiro tempo, talvez mais da metade seja encarada como
não para essa temporada? Aí a minha opinião não é o que eu acho que o clube vai fazer, repito, acho que o Atlético tem que ter muita responsabilidade, dispensar jogador é muito caro também, tem que fazer a negociação com muita cautela, mas desses 10 aí, 4. Dudu, sem dúvida nenhuma, Rony, apesar de muito torcedor não gostar, se eu sou técnico de futebol, eu gostaria de ter o Rony no meu elenco. Acho um cara importante para elenco, não é para ser titular, apesar de ser muito caro, né? E isso precisa pesar, isso precisa estar na balança também. Mas aí é o Atlético que resolveu pagar o que pagou pelo Rony, o que paga mensalmente pelo atleta. Não colocou a faca no pescoço da diretoria. O Coelho, que foi o melhor atacante do Atlético enquanto esteve apto, e o Hulk, cara. Não abro mão do Hulk, mas de jeito nenhum. Não abro mão para a temporada, e o Atlético pode aproveitar também da base, não esses que estão na tela, porque eu acho que esses aí não serão aproveitados, mas o Cauã, que é um atacante também do Sub-17, fez parte do time campeão e que pode ser bem aproveitado também. Cara, não dá para negociar o aproveitamento da base em 2026. Você pode ir ao mercado atrás de um centroavante, deve, mas você precisa ter alguém da base ali também. Penso dessa maneira também. Ale, suas avaliações sobre o ataque atleticano. O Dudu, pra mim, é o melhor, tecnicamente, obrigado. Tirando o Hulk, né? O Dudu, pra mim, é o melhor. E depois, que ele tem uma sequência, né? Que ele vira titular, demorou pra ele virar titular mesmo. Já pensando, inclusive, na semifinal da Sul-Americana, o primeiro jogo ele não foi titular. E ele virou o melhor jogador do time na reta final do torneio. Ele virou o melhor jogador, o mais efetivo. Acho que na Sul-Americana, inclusive no primeiro tempo, só tinha ele de jogada, só não tinha mais nada para fazer, né? É impressionante. Biel, eu vou me abster do comentário. O Caio Maia, não gosto. O Coelho foi muito regular, muito importante, né? Ele tem essa característica que é quase uma regra hoje pro futebol, né? De marca e ataca e velocidade e tal. E então é um jogador que pode tomar melhores decisões, mas com certeza teve um ano positivo. O Júnior Santos não conseguiu jogar, né? E é um alto salário. E aí, quando a gente falar de Júnior Santos, de Rony, quando falar do Arana, quando falar do Hulk, do Scarpa, né? A gente tem que lembrar que para que o Atlético consiga trazer jogadores, que é o desejo do Sampaoli, ele tem que aliviar um pouco essa folha, o Bernard, tem que aliviar um pouco essa folha, e não adianta tirar os menorzinhos, não adianta. Não adianta sair. Não tem alívio, né? Não tem alívio, Patrick e tal, não adianta. Ele tem que fazer uma... Então, se ele conseguir negociar o Júnior Santos, embora entenda que se ele ficar... Ele tem... Pô, não dá pra fazer um ano pior também, né? Mas ele tem tudo com uma pré-temporada, sabe? Com um pouquinho mais de minutos e tal, que ele possa render um pouco melhor. Mas eu negociaria. O Rony eu acho importante pro grupo. Acho que nessa situação de segundo tempo, por exemplo, quando entrou o Biel, se o Rony entra, eu acho que ele poderia ter ajudado. Cadu não gosto. João Marcelo a gente praticamente não viu. Isaac não gosto. E o Hulk, poxa... o Hulk. O Hulk. Basicamente é isso. Eu ainda tenho dificuldade em acreditar que ele vai permanecer. Acho que vai ser complicado. Mas eu tô torcendo para que ele permaneça. Porque é muito importante pro Atlético, é muito importante pro futebol brasileiro. E torço para que ele continue e tenha um bom ano. Tomara que isso aconteça, embora meio descrente nesse caso aí, viu, Cirilo?